Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Andy Medrado e esse é o pastor Arthur. Que bom ter vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos. Você que está em casa, no carro, de repente você está trabalhando, seja bem-vindo. Convide um amigo, um familiar para juntos adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor, ouvirmos uma palavra, orarmos. Esse culto vai ser uma bênção. Aproveite e compartilhe esse link com um amigo seu. O chat já está aberto. Deixa seu nome, deixe seu pedido de oração, porque no final dessa transmissão nós iremos orar por você. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, aproveita e assiste os outros vídeos e compartilha com seus amigos. Não esqueça que todo domingo às 18 horas, neste canal Andy Medrado, tem um culto novo para você. Grande beijo, um ótimo culto. A paz do Senhor a todos. Estamos chegando num horário super especial, o tempo de adorar e louvar o Senhor. Que bom estar aqui com você, que bom poder louvar e adorar o Senhor. Você que entrou agora na transmissão, chame um amigo, chame um parente. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Entregar o nosso melhor para aquele que é o único digno de toda a honra e toda a glória. E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós estarmos atentos para ouvir a voz de Deus, para ver os sinais de Deus. Nós vivemos num tempo onde nós corremos de um lado para o outro, estamos sempre ocupados, não temos tempo para nada, não paramos para nada. Mas para nós ouvirmos a voz do Senhor, ver os seus sinais, é muito importante que a gente pare e preste atenção e fique atento para quando Ele falar com a gente perceba. E hoje tem uma passagem aqui na Bíblia, em Juízes. Se você tiver a sua Bíblia, quiser abrir, Juízes 6. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 36 ao 38. E essa passagem é onde Gideão pede para Deus um sinal. Então, Juízes 6, 36, 38. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Deus deixou o orvalho molhar essa porção de lã, somente a lã, e não permitiu que a terra ao redor da lã se molhasse. E antes da batalha, Gideão pede um sinal ao Senhor e ele manda para Gideão. Deus enviou esses sinais para Gideão e até hoje ele continua a enviar sinais para nós. Mas para nós ouvirmos, vermos esses sinais, nós precisamos estar atentos, buscar a sua presença e termos um relacionamento com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quando Deus falar, a terra toda estremece. Amém? Louve o Senhor comigo. Sua mão, o que tenta o desafia, não demore, logo vai ao chão, está além de qualquer imaginação. Diga, seu nome é Deus. Não tem como ele
decifrar, uma canção não pode explicar. Eu só sei que Ele é tão capaz quando Ele quer. Faz e desfaz, o mais forte, o mais poderoso é. Seu nome é Deus. Louve. Quando Deus falar, a terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Eu creio nisso. Quando Deus falar, a terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Precisamos ouvir e obedecer o Senhor, ouvir os seus sinais. Ficarmos atentos a tudo aquilo que diz. Bem mais forte do que um furacão, o mundo inteiro cabe em sua mão. O que tenta o desafia, não demore, logo vai ao chão. Está além de qualquer imaginação. Seu nome é Deus. Como Ele decifrar, uma canção não pode explicar. Eu só sei que Ele é capaz quando Ele quer. Faz e desfaz, o mais forte e o mais poderoso é. Seu nome é Deus. Quando Deus falar, quando Deus falar, a terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Quando Deus falar, diga. Quando Deus falar, a terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Sua unção vai descer, sua unção vai descer. O seu poder vai surgir. Sua unção vai descer. De glória em glória, que sua unção vai descer. O seu poder vai surgir. Sua unção vai descer. De glória em glória aqui. Quando Deus falar, a terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Tudo lhe obedece. Quando Deus falar, fale. A terra toda estremece. Se Ele ordenar, tudo lhe obedece. Fique atento aos sinais do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um Falando de Deus. Eu espero que esta tarde, esta noite, esta palavra fale grandemente ao seu coração. Antes de entrarmos na palavra, gostaria de fazer uma introdução. Eu queria te perguntar, quem que não se lembra, né, na escola, no meu caso, no primário, hoje eu acredito que se equivale ao ensino básico, quando a professora ensinava como se formavam as chuvas. Aí ela falava no ensino dela que a chuva faz parte do ciclo das águas da terra. Então, no início do ciclo, a luz solar aquece a água que está na superfície da terra, o calor faz com que a água evapore,
ou seja, ela vira vapor, ela se eleva ao ar, e à medida que o ar vai se esfriando, o vapor vai se retornando ao estado líquido em forma de gotículas. E essas gotículas de água, elas se formam no chamado processo de condensação ou liquefação. Eu juro que eu aprendi isso no primário, mas eu precisei reler para poder relembrar. E as nuvens, então, são formadas, né, se formam através dessas várias partículas de gotículas de água, e a nuvem começa a juntar as gotículas, formando gotas maiores de água. Só que em determinado momento essas gotas ficam muito pesadas, então elas vão cair sobre a terra, né, em forma de chuva. E aí começa todo o ciclo novamente, né, da água que evapora, vai para o céu e assim por diante. E aí os temporais? Os temporais, eles vêm sempre com muita água, raios e trovões, e se caracterizam pelos ventos fortes, trovoadas e relâmpagos. Os relâmpagos são descargas elétricas provocadas pelo choque entre as nuvens e carregadas com muita água e com muita energia. E já o trovão é o som provocado por esse choque. E temos como prever se vai chover? Hoje temos, né, muita tecnologia que nos permite prever as chuvas. As estações meteorológicas conseguem prever as chuvas através de tecnologias de satélite, principalmente satélite. E os satélites mostram, né, a posição, o deslocamento das massas de ar, em conjunto com outras informações, como a umidade, ventos, temperaturas, e através desse estudo, dessa soma de informações, é possível se identificar até o horário e a quantidade de chuvas que estão por acontecer. E o profissional que trabalha nessa área, ele é chamado de meteorologista. A minha querida, né, e falecida mãe, ela gostava muito de ouvir na rádio Jovem Pan o meteorologista que se chamava Narcísio Vernizzi, o homem do tempo. Ele todas as manhãs ele falava do tempo, o que ia acontecer. Naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje, então nem sempre ele acertava, mas ela sempre ouvia a mensagem, né, e as previsões desse homem. E o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? Na palavra de Deus nós temos um homem do tempo também. Ao invés de meteorologista, ele era chamado de profeta. Um homem que também trouxe para a sua época a previsão do tempo, o que estaria por acontecer. E a sua previsão foi a seguinte: céu azul, muito calor, muita seca, corre porque vai chover. Esse homem era o profeta Elias. E eu convido a você, se você puder, abrir sua Bíblia, pegar sua Bíblia, em 1 Reis 18, do versículo 41 ao versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio corrente perante Acabe até a entrada de Israel. Elias era um profeta, o seu nome significava Javé é o meu Deus, ou Jeová é o meu Deus. Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio das suas profecias, desceu o fogo dos céus, tornou a viver o filho de uma viúva, não choveu, choveu, entre outras. A palavra nos relata que Elias foi arrebatado
em uma carruagem de fogo. E ele viveu no tempo do reinado do rei Acabe. Sempre se permaneceu fiel a Deus, sempre sendo uma referência contra a idolatria ao Deus Baal e em defesa do culto ao Deus de Israel. Quando falamos de chuvas fortes, o que vem na nossa mente, o que vem na nossa cabeça, o que vem nos noticiários, sempre é uma tragédia. Desgraça, perdas, enchentes, lágrimas, mortes, dores, vias e rodovias fechadas, o medo, desmoronamento, deslizamento, entre outros. Só vem desgraça, só vem notícias trágicas, sempre que se fala em chuvas fortes. Mas em alguns lugares e terras, chuvas fortes significam bênção. O Nordeste brasileiro é exemplo disso. Muita seca e quando chove, atrás vem a bênção. É exatamente dessa chuva que a palavra que lemos nos relata. Chuva trazendo bênção. Então eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para você se preparar. Pega a tua capa, pega o teu guarda-chuva, fecha a tua janela, fecha a tua porta, comece a glorificar o nome de Deus, porque vai chover. E a chuva que vem é chuva de bênção. Para as chuvas de bênçãos caírem sobre nossas vidas, sobre as suas vidas, sobre a minha vida, Deus precisa abrir os céus e liberar a chuva sobre as nossas vidas. E é exatamente por isso que a chuva vem do alto, e ela não de baixo. A chuva vem do alto, vem dos céus, vem de Deus. A bênção vem do alto, ela vem do trono de Deus. Quando tudo indicar ao contrário, quando nós olharmos ao nosso redor e nós vermos que só tem seca, parece que as coisas não estão bem, é o momento que Deus entra e libera sobre nós a chuva que traz vida. Quantas vezes esperamos uma resposta de Deus e parece que ela não vem? Vemos somente uma pequena nuvem, mas não damos nenhuma importância para essa pequena nuvem. Não damos nenhum valor para essa pequena nuvem. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos ver que essa pequena nuvem é o sinal de Deus de que vai chover, de que a bênção de Deus está chegando sobre nossas vidas. Se voltarmos ao capítulo de 1 Reis, lá no capítulo 17, nós vamos ver que foi o próprio profeta Elias que profetizou ao rei Acabe que não choveria. Está escrito assim, lá no versículo 1 do 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então foi dada a profecia de que não choveria, porque o povo estava em pecado, o rei estava em pecado. Acabe era o rei que governava no tempo de Elias, era o pior rei de Israel, era um rei terrível, um rei ruim, um governante ruim, péssimo, com baixa popularidade, incapaz de fazer algo bom para o povo. Como se não fosse o suficiente ele descer um rei ruim, pior rei de Israel, ele se casou com a pior mulher do mundo, uma jararaca, chamada Jezebel. Mulher cujo nome significa Baal é marido ou impuro. O nome dela já faz referência a Baal. Ela era assassina, era feiticeira e ela era mandona. Nada a ver com os tempos atuais. Mas ela era mandona. E o rei era uma marionete nas mãos de Jezebel. Foi essa mulher que impôs o culto ao deus Baal em toda Israel e começou a perseguir e matar os profetas de Deus. E nesse tempo de crise moral, de crise espiritual, que Deus levanta o profeta Elias para fazer uma grande e profunda mudança na história de Israel. Elias estava vivendo esse momento de grande crise de sua época. Ser profeta na época de Elias significava sentença de morte. Ser profeta na época de Elias significava ser perseguido, significava viver com medo, se escondendo, fugindo. Eu queria fazer uma parte
de uma pregação do pastor Hernande Dias Lopes, que muito chamou minha atenção e muito me entristeceu pelo relato que ele faz, né, da parte que ele faz na pregação. Ele estava pregando também sobre 1 Reis, capítulo 17. E ele estava falando da crise de nosso tempo, que nada é diferente da crise do tempo de Elias. Haviam muitas singularidades. Então ele diz, né, nas suas palavras, né, que vivemos uma crise de identidade e de integridade sem paralelos. Em recentes pesquisas publicadas por um grande jornal, identificou-se que 3 classes são as mais desacreditadas pelo povo, pelas pessoas. A primeira são os políticos. Acho que todos somos unânimes. A segunda, a polícia. E a terceira, pasme, os pastores. Há algum tempo, quando se apresentava como um pastor, isso lhe abriria portas. Hoje, fecha portas. Há algum tempo, palavras do pastor Hernandes, há algum tempo, quando uma moça se candidatava a casar-se com um seminarista ou pastor, era como se fosse um passaporte a um casamento feliz. Hoje, casar-se com um pastor é um contrato de risco. Nos Estados Unidos, a classe que mais se divorcia não é os advogados, nem os engenheiros, nem os comerciantes, mas os pastores. É péssimo, é triste, mas muito triste saber disso. Por isso, a igreja precisa estar em constante oração pelos seus líderes, pelos seus pastores, porque eles são grandes alvos do diabo, de Satanás. Quando um líder é atingido, toda a igreja é atingida. É muito triste, porque eu sou do tempo em que saímos da igreja em ordem e em decência e sempre nos cumprimentávamos na saída da porta da igreja, o pastor, que ali ficava em pé, aguardando os membros saírem e o cumprimentarem, em reverência não ao homem, em reverência à pessoa, a Deus a que ele representava. Infelizmente, isso se perdeu com o tempo. Infelizmente, isso se perdeu com o tempo. Mas vamos voltar à palavra. Agora Elias estava enfrentando um outro momento de luta e dificuldade, juntamente com todo o povo de Israel, que era a seca. Muito sofrimento pela falta de chuvas, havia sinais em toda parte de sofrimento do povo, tudo isso gerado e originado pelo pecado e as consequências do pecado. Eu fico imaginando como é que viviam o cenário daquela época, daquela seca prolongada, como acontece muitas vezes no Nordeste brasileiro. Animais que estavam magros, animais mortos por falta de água, crianças doentes, falta de alimento, de leite, a fome, poços secos. Observe como as consequências do pecado são amargas. A adoração a Baal trouxe grande destruição a Israel. O pecado deixou marcas profundas, marcas dolorosas, amargosas. Se afastar de Deus vai nos deixar marcas, vai nos levar à ruína, vai secar o nosso campo. O povo devia olhar para os céus na esperança de um sinal de chuva, um sinal de esperança, e nada haviam, estavam cegos. Para o povo de Israel, as chuvas seriam um sinal de Deus, um sinal de bênção, um sinal de redenção, da misericórdia de Deus. Mas a idolatria do povo os levou à ruína e à miséria. O pecado nos leva à ruína e à miséria. Diz a história que havia muita abundância para o povo de Deus antes de caírem no pecado. De Gaza a Jafá, as planícies marítimas eram imensas, com seus imensos campos de trigo. Notados pastos na planície de Saron, nos vales de Siquém eram férteis, nos campos que cercavam Jericó havia cultivo de cevada, lentilhas, gergelim, alfafa, milho, abóboras. Tudo aquilo que era bênção secou, se perdeu pela seca, queimou com o calor do sol, em consequência do pecado.
Para o povo de Israel, a previsão do tempo de todo dia era sempre a mesma: céu azul, muito calor, solo árido, seca, sinais de morte. Não havia, parece que, esperança. Uma completa desolação em Israel. Aí vem o profeta de Deus, no meio daquele cenário devastador e seco, sem vida, e diz ao rei Acabe: já ouço um ruído de muita chuva. Lá no versículo 41, então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. A palavra nos relata que o profeta orava a Deus constantemente, continuamente. Ele se prostrou, ele colocou o rosto em terra, no meio dos seus joelhos. Ele orou, ele intercedeu pelo povo, ele intercedeu para que aquela situação parasse e fosse interrompida de seca. Elias amava a Deus, amava o povo e conhecia as suas necessidades. Então diz a palavra que ele sobe ao cume do Carmelo para falar com Deus. Sabe o que significa o cume do Carmelo? Significa que é um tipo de um jardim, uma cadeia de colinas que termina por uma parte alta, elevada, que é o pico, né, que é chamado cume. E era um lugar de culto desde a antiguidade, lá do profeta Isaías, quando ele fala o esplendor do Carmelo. E logo à frente dos montes havia o mar Mediterrâneo. Então eles conseguiam avistar o mar Mediterrâneo. Por isso que ele fala para o servo dele, né, para olhar para o mar. Então Elias chega àquele monte com seu coração quebrantado, vindo de uma batalha que durava já quase 4 anos. Apesar da longa batalha, Elias tinha fé, ele não desistiu de buscar a Deus e de esperar de Deus uma resposta. Ele sabia que o Senhor estava prestes a acabar com aquele sofrimento, sabia que bastava Deus um sinal. Ainda que o sol e o céu não dessem a mínima aparência de que algo melhor ou de que algo mudaria, ainda que as circunstâncias daquele dia em nada indicasse uma melhora ou sinal de chuva, ainda assim Elias creu na resposta do Senhor, na resposta de Deus, creu que viria um sinal de Deus de que haveria chuva. E ele, em sua humildade, se inclina e ora ao Eterno, ora a Deus. Mas Elias subiu ao cume, no versículo 42, do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos. Elias era íntimo de Deus. Quantas e quantas passagens nós vamos ler dos milagres que Elias foi usado por Deus a trazer ao povo. Mas ele se prostrava à presença do Senhor. Ele se prostrava a Deus. Aí no versículo 43 diz que ele disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Eu vou fazer o papel de tentar interpretar a conversa de Elias com o seu servo, que não sei o nome, porque a Bíblia não relata o nome dele, mas o profeta Elias está lá naquele cume do Carmelo e juntamente com o seu servo. Então ele chega para o seu servo: servo, eu quero que você vá lá no cume, vá lá no alto e aviste o mar e vê para mim se você vê alguma coisa diferente, vê para mim se você vê algum tipo de sinal. E o servo sai, né, recebe a notícia do Senhor: Senhor, meu Senhor, eu vou fazer como o Senhor me diz. E ele sai e vai para o cume do Carmelo, vai lá para o pico da colina. Eu não sei qual era a distância, não sei qual era o tempo que ele tinha que percorrer para fazer isso, mas não devia ser nada curto. Uns dizem que era em torno de 1 quilômetro. Eu realmente não sei, não tenho esse conhecimento de qual era essa distância, porque não é relatado. Mas ele foi, ele obedece a Elias. E ele chega lá, olha e volta para trazer a notícia a Elias. E ele chega para Elias, profeta do Senhor: eis que não vi nada no céu, a não ser um céu limpo, sem nuvem. Aí o que Elias fala para ele? O que você acha que Elias deveria falar? Legal, meu servo, obrigado pela informação, senta aí, descansa um pouquinho, bebe uma água, né? Dá uma cochilada. Não, ele fala: volta lá 7 vezes e me traz a notícia. Aí vai lá o servo, falou:
e fala para o profeta, falou, amém, profeta, vou fazer isso. Mas será que isso é o que passava na cabeça dele? Eu imagino que eu, no lugar dele, falaria assim, pô, esse profeta tá maluco, né? 7 vezes vou subir lá? Mas por que vou subir lá 7 vezes? Pô, já não falei para ele que eu não vi nada, não tem nenhuma nuvem. Por que ele quer que eu suba lá 7 vezes? Vou me cansar 7 vezes? Mas a Bíblia não relata isso, eu estou divagando. Ele obedece e faz. Como o Naamã questionou também. Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio que eu não conheço, se é limpo, se é sujo? Lá no meu país, os rios são mais bonitos que esses. Mas a questão não está no ir 7 vezes, a questão está no obedecer à voz do Senhor. E Elias era um profeta de Deus, e então o servo sobe lá pela segunda vez, e vem pela segunda vez com o mesmo recado, não vejo nada. Volta lá pela terceira vez com o mesmo recado, não vejo nada. Volta lá pela quarta, pela quinta, pela sexta vez, a mesma notícia, não vejo nada. Mas na 7ª vez, quando ele volta, ele fala, eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que o profeta diz? Esse é o sinal de Deus de que vai chover. Aleluia! Esse é o sinal de Deus que a chuva vem, irmão. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós não damos valores, às vezes, aos pequenos sinais do Senhor. Fique atento àquilo que Deus nos mostra, aos pequenos sinais de Deus. Porque na 7ª vez, o servo de Elias vem com a notícia diferente. Está lá no versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, como do tamanho da mão de um homem. Imagine uma nuvem como o tamanho da mão de um homem. Tão pequena, tão insignificante, tão inexpressível. Mas para o homem de Deus, é o sinal de Deus, é o sinal do Senhor, que a bênção está chegando. E ele diz então lá, subindo do mar, disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não impeça. Por quê? Porque viria a chuva em abundância. Porque quando Deus faz alguma coisa, vem em abundância. Quando Deus opera em nossas vidas, vem em abundância. Não despreze os pequenos sinais de Deus, porque por trás de um pequeno sinal está uma grande, uma enorme bênção do Senhor, porque Deus fala de forma diferente do que o homem imagina, porque Deus opera de forma diferente que o homem imagina. O homem imagina que Deus vai vir com trovoadas, com raios, com banda, com o chão estremecendo. Não, Deus às vezes age de forma sutil. E nós temos que estar atentos para ouvir, para ver os sinais do Senhor. Por trás daquela pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, é sinal mais do que suficiente para o homem de Deus entender que a chuva estava por vir. Era um sinal mais do que suficiente para o homem de Deus entender que a bênção havia chegado, que a resposta de Deus havia chegado. Para os meteorologistas, para o homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem não significa nada. Vai se dissipar, não vai acontecer nada. Isso não vai mudar o cenário. Mas para um homem de Deus, mas para Deus, ela encheria os poços, ela regaria a terra, ela faria florescer os campos, mataria a sede dos animais, mataria a sede dos homens, faria crescer os frutos, traria prosperidade ao povo. O versículo 45 confirma, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Eu quero te perguntar, meu irmão, quero te perguntar, minha irmã, o que você vê? Se você olhar para o céu agora, sair da sua casa, lá no seu quintal, e olhar para o céu, o que você vê? O que você vê? Olhe com os olhos espirituais. O que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo a resposta de Deus às minhas orações. Eu vejo a resposta de Deus ao meu clamor. Eu vejo o sinal de Deus para a minha vida. Eu vejo que não vou perecer. Eu vejo que a chuva está chegando.
Quando a tua fonte seca, o manancial de Deus continua jorrando sobre tua vida. Quando a sua despensa está vazia, o celeiro de Deus continua cheio, irmão. Aprenda a depender mais do provedor do que a provisão. Aprenda a depender mais de Deus do que da sua força do teu braço. Olha para os céus e creia. Creia na nuvem de Deus que está sobre a sua cabeça, que esse é o sinal que vai chover. Vai chover sobre a sua vida. Quando você olhar para a sua despensa e ver o sinal de que... quando você olhar para a sua despensa e ver apenas um pacote de farinha, glorifique a Deus, porque esse é o sinal de que o seu celeiro vai estar cheio de abundância. Quando você ver que seu azeite será o último para uma refeição, glorifique o nome de Deus, porque a sua botija vai transbordar. Quando falarem para você que é impossível reverter a sua causa, glorifique o nome de Deus, porque esse é o sinal de que a vitória é sua. Quando o médico te der um parecer de diagnóstico que não há cura, glorifique o nome de Deus, porque esse é o sinal que você será curado. Em nome de Jesus, glorifique o nome de Deus. Não desanime, veja com os olhos espirituais, não desista, saia para fora, se molhe, se encharque nas chuvas do Senhor, porque Deus vai mandar chuva, vai mandar bênção em abundância, porque Deus é Deus, tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz é maravilhoso. Nós achamos que tudo é pequeno, tudo é impossível, mas no meio do impossível é Deus agindo. A nuvem pode parecer pequena, a nuvem pode parecer insignificante, a nuvem pode não ter nenhum valor para meteorologista, para o homem, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, como mulher de Deus, haja como um homem e uma mulher de Deus e creia pela fé no poder de Deus. E você e sua família serão abençoados no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Essa palavra que nós acabamos de estudar, acabamos de ouvir da parte de Deus, para ela tem até um louvor com a letra que fala, né? Eu vejo uma pequena nuvem como do tamanho da mão de um homem. E quando nós entoamos esse louvor a Deus, às vezes eu fico me imaginando, será que verdadeiramente nós permitimos que o significado, o que Deus está nos dizendo, é o que realmente nós acreditamos? Será que nós realmente temos a fé para olhar para os céus e ver uma pequena nuvem e entender que essa pequena nuvem é um sinal de Deus para nossas vidas? Será que nós temos observado atentamente os pequenos e sutis sinais de Deus? Creio que isso é um exercício de fé que devemos fazer todos os dias, porque é nos pequenos sinais que Deus opera. Então, meu irmão e minha irmã, fique atento aos pequenos sinais de Deus, porque por detrás de um pequeno sinal de Deus há uma grande bênção, há uma grande vitória. Eu quero convidar a todos agora para nós orarmos. Chamo a minha querida esposa, a pastora Angie Medrado, para juntos orarmos a Deus em agradecimento a essa palavra. Agradecimento a você que está participando, assistindo a esse culto. Que Deus te visite, que a chuva de Deus seja abundante nas suas vidas, em Cristo Jesus. Querido e amado Deus, eu quero te louvar e agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa a qual tu nos trouxeste hoje, Senhor. Te agradecer, Pai querido, porque pela fé nós vimos sim, Pai, a pequena nuvem. E pela fé nós cremos que a chuva será abundante, Senhor. A chuva que vem dos céus para trazer bênção, Pai. Para trazer alegria, Pai. Para trazer transformação. Para trazer cura, Pai. Para trazer milagre, Senhor amado Deus. E tudo isso é perfeito, Pai. E nós cremos pela fé, Pai, no seu operar. Que o Senhor venha visitar agora a cada um que está assistindo ou vai assistir a esse culto, Pai. Que ele seja grandemente abençoado e que a sua mão, Pai, esteja sobre a vida deles, Pai. Que eles possam, Pai amado, se encharcar nas bênçãos do Senhor, nas águas que vêm dos céus. Que o milagre venha acontecer e que possamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas,
em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Amém, amém. Glória seja dada a Deus. Nós precisamos realmente ficar atentos aos pequenos sinais que o Senhor nos manda. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro e não percebemos. Então, às vezes a gente tem que parar, prestar bem atenção no Senhor, buscar mais a presença dEle, buscar ter um relacionamento com Ele. Amém? Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem mostra que Jesus ele não obriga ninguém a aceitá-lo em sua vida. Ele não obriga. Ele faz um convite. Ele fala, olha, estou batendo na tua porta, estou pedindo para que você abra a porta, para que eu possa entrar na sua vida, para que eu possa te transformar, para que nós possamos ter um relacionamento. Mas aceitar Jesus em sua vida é, sem dúvida, a melhor decisão que você pode tomar. Pode mudar a sua vida por completo. Jesus diz aqui também em Mateus 10:32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. E essas palavras, elas não têm muito a ver com religião. Essas palavras têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Tem a ver com a sua busca para ter a presença de Deus, para ter Deus na tua vida. E se você quer que Jesus faça parte da sua vida, se você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, basta você repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar no meu coração e na minha vida. Faz morada para mim, Senhor. Faz morada em mim, para sempre. Amém. Amém? Se você aceitou Jesus, acredite, foi a melhor decisão que você já tomou em sua vida. Escreve o seu nome no chat que nós estaremos orando por você no final dessa transmissão. Amém? E aí, você já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto. Nós esperamos que a palavra tenha falado com você tremendamente. Que a palavra tenha sido uma semente que entrou no seu coração e que essa semente, ela frutifique. Amém? Em Números 6:24 diz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Se você ainda não se inscreveu neste canal, corre aqui, se inscreve, aproveita, compartilhe esse link com seus amigos, se inscreva no canal e não esqueça que todo domingo às 18 horas, neste canal do YouTube Endimedrado, tem um novo culto para você, com uma palavra vinda do Senhor, vinda do trono. Eu te aguardo aqui, temos um encontro marcado. Grande beijo, até o próximo domingo. Até